Bom dia a todos. Que Jesus continue nos envolver em suas bênçãos agora e em todos os instantes de nossa vida. Vocês viram a menina que estava lendo aqui? Que jeito que ela estava? Eu estou igual. Não é fácil, não. Mas aqui estamos. Estamos aprendendo juntos, né? E hoje, não poderia deixar de ser, estamos iniciando o mês de outubro. Mês de outubro, geralmente no movimento espírita, costuma-se comemorar o mês espírita. Porque logo agora, no dia 3, né, comemoramos o nascimento de Allan Kardec, que chegou até nós no dia 3 de outubro de 1804. E nós vamos procurar homenageá-lo, passando algumas informações a respeito dessa doutrina que ele nos presenteou. Não vou trazer nenhuma novidade, nenhuma. Mas eu pergunto para os irmãos, aqui todos conhecem o Espiritismo? Todos? Então vou embora. Todos já conhecem, né? Mas eu me propus a conversar dessa forma hoje, porque muitos que vêm à Casa Espírita pela primeira vez, ou outras vezes até mais, mas não conhecem a doutrina, não sabem do que se trata. E o palestrante, geralmente, que chega aos domingos, ele aborda vários assuntos profundos, às vezes, e quem não tem o conhecimento da doutrina acaba até por não entender aquele assunto que o palestrante se propôs a fazer. Então, hoje nós vamos passar algumas informações a respeito do que seja a doutrina espírita. E deixo os irmãos à vontade, qualquer pergunta, qualquer dúvida, o André está aí, ele responde. Tá bom? Ainda bem que eu vi o André lá no fundo. Tá. Então, é o seguinte, conta-se um monge, um mestre oriental, que ele orava da seguinte forma: meu Deus, dai-me forças para mudar o mundo, para que eu consiga modificar as pessoas. Passado, quando ele chegou na meia-idade, ele verificou que não tinha conseguido nada. E mudou a sua oração. Meu Deus, dai-me forças para mudar aquelas pessoas com as quais eu convivo no dia a dia, meus familiares, meus amigos, os mais próximos. E verificou novamente que, passado um tempo, não tinha conseguido nada. E quase já ao findar da sua vida, ao verificar isso, mudou novamente a sua forma de orar. E disse: Senhor, dai-me forças de mudar a mim mesmo. Porque se eu tivesse feito isso desde o início, talvez eu tivesse conseguido a mudança de alguém e o mundo seria melhor, e principalmente a minha mudança. E é isso que nós gostaríamos de atingir, que com o conhecimento da doutrina nós pudéssemos fazer essa mudança, transformar a nós mesmos, porque ao nos transformarmos, certamente aqueles à nossa volta também mudarão. Então, a minha proposta é essa. E a gente sabe que mesmo entre as pessoas que se dizem espíritas, poucas conhecem o espiritismo. A grande parte prefere ouvir dos outros a ler as informações em fontes seguras.
E quais são as fontes seguras para conhecer a doutrina espírita, a não ser as obras básicas, que no final eu relaciono algumas. Então nós precisamos realmente, principalmente, quando a gente diz que é difícil começar a estudar a doutrina espírita nessas obras básicas, o entendimento fica um pouquinho complicado. Por isso que nós orientamos, participem de grupos de estudo. Fica muito mais fácil o entendimento, fica muito mais fácil tirar as dúvidas, e aos poucos nós vamos nos instruindo nesse sentido. Então, a melhor forma de aprender a doutrina espírita é através do estudo das obras básicas. Sozinhos em casa aprendemos? Sim, aprendemos, mas não tanto quanto participando de grupos para tirarmos as dúvidas. Um aprende, orienta num sentido, outro no outro, e cada um dando a sua opinião, interpretando aquele ensino que está na obra básica, nós vamos esclarecendo muitas dúvidas que ainda temos. Bom, mas por que conhecer o Espiritismo? Qual é a finalidade de conhecer essa doutrina? E nós sabemos que, vivendo essa vida atribulada de hoje, muitos não estão interessados nos problemas fundamentais. Eles, antes de se preocuparem, com esse conhecimento, eles se preocupam com seus negócios, com seus prazeres, com seus problemas particulares. Acha que questões como a existência de Deus, a imortalidade da alma, são de competência de sacerdotes, de ministros religiosos, de filósofos, de teólogos. E quando tudo vai bem em suas vidas, essas pessoas nem se lembram de Deus. Tudo bem. Quando muito, vão a uma igreja, vão a um templo religioso, como se fosse simples obrigações que estivesse desempenhando, E tem que se desincumbir dessas obrigações. Então, a religião para elas é uma mera formalidade. Formalidade, muitas vezes, apenas social. Social. Alguma coisa que as pessoas devem ter e nada mais. Será um desencargo de consciência para estar bem com Deus. Bom, essa semana eu já fui ao centro, já ouvi uma palestra, já tomei um passo, estou bem com Deus. Ou fui a outro templo religioso, ou assisti uma missa, olhei a roupa que a outra estava vestindo, já fiquei bem com Deus. No centro espírita também acontece isso, viu? Eu falei agora outro templo religioso, mas no centro espírita também acontecem essas coisas. Mas quando essas pessoas são surpreendidas por um grande problema, uma queda financeira desastrosa, a perda de um ente querido, uma doença incurável, fatos que acontecem na vida de todo mundo. Essas pessoas não encontram em si a fé necessária, nem a compreensão para enfrentar o problema com coragem e resignação. E geralmente caem no desespero. O conhecimento espírita abre-nos uma visão ampla e racional da vida, explicando de maneira convincente e permitindo-nos iniciar uma transformação íntima, aproximando-nos de Deus. Se não conseguíssemos nada através da doutrina, mas se conseguíssemos a nossa transformação moral, já teria valido a pena. Já teria valido a pena. Mas estamos falando a isso, aí a gente pergunta, mas de que se trata
o Espiritismo? O que nós encontramos nessa doutrina que tanto é proclamada, que tanto é falada, que muitos acham que até é milagrosa? Nós começamos a dizer que essa doutrina, o Espiritismo, responde a questões fundamentais de nossa vida. Por exemplo, quem é você? De onde viemos? Pois é, antes de nascer, o que você era? Vocês sabem? Antes de estar aqui encarnado, o que nós éramos? O quê? Você já foi longe. Depois da morte, o que seremos? Essa morte física, o que seremos? Porque estamos no mundo. Afinal de contas, existe um mundo espiritual, existe um mundo aqui dos encarnados. Por que estamos aqui? Porque umas pessoas sofrem mais que outras. Porque alguns nascem ricos e outros pobres. Porque alguns cegos, aleijados, débeis mentais, e outros nascem inteligentes e saudáveis. Porque Deus permite tamanha desigualdade entre seus filhos. Porque há tanta desgraça no mundo e a tristeza supera a alegria. De 3 pessoas, por exemplo, que viajam num carro, sofrem um acidente pavoroso. O que acontece muitas vezes? Um desencarna, outros sofrem alguns ferimentos não tão graves, e com o outro não acontece nada. Por que será que isso acontece? Porque uns que são maus, é o que mais a gente ouve dizer. Porque uns são maus, sofrem menos que outros que são bons. Será que é uma incoerência de Deus? Perguntas como estas, a doutrina espírita responde, porque tais são as perguntas que todos fazemos para nós mesmos, ao contemplarmos tanta desigualdade e tantos destinos diferentes na vida atribulada do nosso planeta. Os irmãos pensaram em todas essas perguntas? Se vocês encontraram a resposta, por favor, me dê que eu já vou embora. É difícil, né? É difícil. Se não tivermos o conhecimento aprofundado que a doutrina nos oferece, nós não conseguiríamos responder a essas perguntas. E ao não conseguir respondê-las, nós concluímos que Deus é injusto, que Deus faz diferença com os seus filhos. E aí fica difícil prosseguir sem revolta, sem desânimo, né? E aí, o que é o Espiritismo? Espiritismo é uma doutrina revelada pelos espíritos superiores através de médiuns e organizada, codificada por um educador francês conhecido por Allan Kardec. E isso aconteceu em 1857, ou seja, há 166 anos. Surgiu na França há 1 século e meio. O Espiritismo é ciência? Como que nós podemos comprovar que tudo isso que vamos falar mais à frente é verdadeiro? Como que a gente pode comprovar que alguns fatos que acontecem são sobrenaturais ou não? Porque muitas vezes acontecem fatos que nós não sabemos explicar, então damos como sendo milagrosos, sobrenaturais. Mas nós vamos, se nós estudarmos
profundamente a doutrina, nós vamos verificar que não existe milagre, que não existe nada de sobrenatural. Isso porque o Espiritismo é uma ciência. E dizemos que ele é ciência porque estuda à luz da razão e dentro dos critérios científicos os fenômenos mediúnicos. Isto é, fenômenos provocados pelos espíritos e que não passam de fatos naturais. Não existe, como dissemos, o sobrenatural no Espiritismo. Todos os fenômenos, mesmo os mais estranhos, têm explicação científica. São, portanto, de ordem natural. E muitos daqueles fenômenos que a gente não consegue entender de momento, não encontramos explicação, é porque nós não nos aprofundamos. É porque a ciência ainda não mostrou para nós o porquê que aquilo aconteceu. Mas se esperarmos um pouco, a ciência vai dizer para nós, olha, esse fato aconteceu por causa disso, disso, disso. E vai nos explicando que não existe nada de sobrenatural. Bom, o Espiritismo é ciência, mas ele não é só ciência, ele também é filosofia. Ele é filosofia porque, a partir dos fenômenos espíritas, dá uma interpretação da vida, respondendo questões como aquelas que nós falamos no começo. De onde veio você? O que você faz no mundo? Para onde vai após a morte? Toda doutrina que dá uma interpretação da vida, uma concepção própria do mundo, é uma filosofia. Então, todos os porquês são respondidos pela filosofia, no nosso caso, a espírita. Vocês já se perguntaram? Pronto, é ciência e filosofia, a doutrina espírita. Só isso? O que falta? Religião. Porque a doutrina espírita também é uma religião. Ela é, porque ela tem, por fim, a transformação moral do homem, retomando os ensinamentos de Jesus, para que sejam aplicados na vida diária de cada pessoa. Ele revive o cristianismo na sua verdadeira expressão de amor e caridade. Então, a finalidade da doutrina é essa transformação moral do homem. E o sentido da religião espírita ele não é uma religião organizada dentro de uma estrutura clerical. Então, nós precisamos saber, entender que não existe uma estrutura clerical, não existe inferior, superior, aquele que manda, aquele que obedece. Não. Ele é profundamente diferente das religiões tradicionais. Não tem sacerdotes, não tem chefes religiosos, não tem templos suntuosos. Aqui eu vou abrir um parênteses. Eu estou falando, o Espiritismo não tem templos suntuosos. Aí alguém que conhece algum templo espírita suntuoso vai dizer, a Isabel está enganada. Existe sim templos suntuosos. A doutrina em si não tem. Se existir algum templo suntuoso, é por conta dos seus dirigentes. Aqueles que ainda não entenderam o verdadeiro sentido do Espiritismo e querem, assim, trazer pessoas para a sua casa através do luxo. Isso não pode acontecer. A doutrina é simples, muito simples. Não precisamos de luxo
para transmitir os seus conhecimentos, para atender os necessitados, para acolher a todos que chegam na sua casa. Então, não tem templos suntuosos, não adota cerimônias de espécie alguma, como batismo, crisma, casamentos. Aqui outro parênteses, casamentos. Como não tem casamento dentro do templo suntuoso, não, dentro do templo religioso, ou dentro da casa espírita, não encontramos. Pelo menos eu não tenho conhecimento que tenha havido uma cerimônia dentro da casa espírita. Quando muito, o que acontece nas cerimônias, principalmente de casamento? Alguns familiares que vão realizar o matrimônio querem a bênção para o início de uma nova vida, a vida de casados. Então, eles pedem para algum familiar que vá fazer uma oração durante a cerimônia do seu casamento. Então, um familiar vai até esse local onde está sendo realizado os festejos e acaba por fazer a oração, mas não como cerimônia espírita, mas sim como aquele que pede aos amigos espirituais, aquele que pede a Deus para abençoar aquele casal que está iniciando uma nova caminhada. Então, não é casamento espírita, porque muita gente confunde, mas eu fui em determinado lugar, estava tendo um casamento espírita. Espírita porque os noivos eram espíritas, então era um casamento espírita, mas não era uma cerimônia espírita, certo? Não tem rituais, não tem velas, nem vestes especiais, nem qualquer simbologia. Não adota ornamentação para os cultos, nem gestos de reverência, nem sinais cabalísticos. O que mais que não tem no Espiritismo? Nem benzimentos, nem talismãs, defumadores, cânticos cerimoniosos, ladainhas, danças, rituais, nem bebida, nem oferendas. O que mais? O que mais que não tem? Que instrumento? Agora você me derrubou. Domingos trouxe um violão. O instrumento que ele fala é outro, viu, gente? Então, não tem todo aquele aparato, né, para entrar. Não tem? Eu vi um quadro lá embaixo. Não é de santo? Não. Isso, não tem imagens, não tem fotos de... Às vezes, algumas casas colocam em algum ambiente imagens de antigos colaboradores, antigos diretores da casa, mas nem isso deveria ter, nem isso. É simples, paredes livres de qualquer... O que tem aqui? Ar-condicionado pode. Né? Então, o que é, Domingos? Tá. Então, o culto espírita é feito no próprio coração. É o culto do sentimento puro, do amor ao semelhante, do trabalho constante em favor do próximo. Somente o pensamento equilibrado no bem nos liga a Deus. E somente a prática das boas ações nos fazem seus verdadeiros adoradores. Assim, o Espiritismo procura reviver os ensinamentos de Jesus na sua simplicidade e sinceridade, sem luxo, sem convencionalismos sociais, sem pompas, sem grandezas, pois, como nos recomendou o Mestre de Nazaré,
Deus deve ser adorado em espírito e verdade. O Espiritismo, portanto, é o consolador prometido de Jesus. E onde que a gente encontra essa comprovação de que o Espiritismo é o consolador prometido de Jesus? Onde nós ouvimos isso? Onde nós lemos isso? Onde é encontrada essa informação? Pois é, nós encontramos no Evangelho de João. Está lá no capítulo 14, nos versículos 15 a 17 e 26. O que diz o evangelista João? Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, vós os conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Aí nós encontramos a comprovação. Bom, mas a doutrina espírita tem alguns princípios básicos. Estou, assim, resumindo bastante, mas só para que aqueles que ainda não conhecem a doutrina tenham uma leve noção do que a doutrina nos oferece. Quais as possibilidades que nós encontramos ao estudá-la? Como que ela pode facilitar a nossa vida? Como ela pode nos trazer paz, harmonia, certeza da continuidade da vida? Então, quais os princípios básicos? O primeiro, qual é? Você estudou. Então estudou. A existência de Deus é o primeiro princípio básico. Deus existe. É a origem e o fim de tudo. É o Criador, causa de todas as coisas. Deus é a suprema perfeição com todos os atributos que possamos imaginar. Alguns atributos de Deus. Ele é eterno. A diferença, ele é eterno, Deus. E nós somos o quê? Imortais. Essa é uma diferença, meus irmãos. Eterno, só Deus. Porque ele sempre existiu. Nós fomos criados por Deus. Então, nós somos imortais. Fomos criados para a eternidade, para continuarmos para sempre. Mas fomos criados em algum momento. Deus sempre existiu. Ele é imutável, é imaterial, é único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. O que mais? Onipresente, onisciente, e mais o que vocês quiserem acrescentar de bom. Não podemos conhecer sua natureza porque somos imperfeitos. Como uma inteligência limitada e imperfeita, como a nossa, poderia abranger o conhecimento ilimitado e perfeito que é Deus? Não. Outro princípio básico, imortalidade da alma. Olha aí, o consolo que encontramos no momento difícil da partida de um ente querido. A doutrina nos afirma, e existe comprovações de que a imortalidade da alma existe. Aquele que nos deixou do corpo físico, ele continuará vivendo em outra situação.
Antes de sermos seres humanos, filhos de nossos pais, somos, na verdade, espíritos, filhos de Deus. O espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus, simples e ignorante, para evoluir e realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços. Como espíritos, já existíamos antes de nascermos e continuaremos a existir depois da morte física. Isso é certeza absoluta. Quando o espírito, algumas informações, quando o espírito está na vida do corpo, dizemos que é uma alma. A diferença são alguns termos, né, que a gente de repente desconhece, e justamente por desconhecer alguns termos, às vezes nós fazemos confusão. Principalmente quando vamos lá estudar o livro dos Espíritos, uma hora ele fala alma, outra hora ele fala espírito, e daí? Qual a diferença de um e do outro? Então, quando estamos no corpo físico, dizemos que somos uma alma, ou espírito encarnado. Quando nasce, dizemos que reencarnou. Quando morre, que desencarnou. Desencarnado, volta para o plano espiritual ou espiritualidade de onde veio ao nascer. Os espíritos são, portanto, pessoas desencarnadas que presentemente estão na espiritualidade. Aí surge um outro termo que algumas pessoas desconhecem. Por incrível que pareça, outro dia, quando surgiu esse termo que eu vou falar, num grupo de estudo, uma pessoa de já bastante tempo na doutrina falou, mas o que é isso? Aí a gente espanta, mas não é para se espantar, é porque ainda não chegamos naquele ponto de entendimento. Aí a gente fala, o espírito, quando estava na erraticidade, aí a pessoa fala, o que é erraticidade? Vocês sabem o que é erraticidade? Está no plano espiritual, fazendo o que lá? Não podia estar aqui? Então, mas alguém pensa que está na erraticidade e está errando, fazendo coisa errada. E não é. Quando está na erraticidade, é aquele, uma delas falou, interregno. Mas não precisa ser um termo tão difícil, né? É aquele espaço de tempo, fica mais fácil, que o espírito está aguardando uma nova encarnação. Então, desencarnou, foi para o mundo espiritual, aí ele fica na erraticidade, aprendendo e não errando, aprendendo, até que surge o momento dele reencarnar. Reencarnar novamente já é uma, né? É reencarnar. Então, é isso, erraticidade. Bom, vamos em frente, senão não dá tempo. Reencarnação é outro princípio básico. Criado simples e ignorante, o espírito é quem decide e cria o seu próprio destino. Para isso, ele é dotado de livre-arbítrio. Outro problema. Conheço um amigo que ele dizia, Deus, você falou que Deus é perfeito, inteligente, justo, bom, misericordioso, mas ele errou uma vez. Como que ele errou uma vez? Ele errou quando nos deu o livre-arbítrio. Se ele não tivesse dado, as coisas estariam melhores. Mas não é bem assim. Livre-arbítrio é justamente porque a escolha de fazer o bem ou o mal é nossa. Deus não tem culpa de nada, não. Viu? Quando erramos, nós é que erramos. Então, desse modo, ele tem possibilidade de se desenvolver, evoluir, aperfeiçoar-se, de tornar-se cada vez melhor, mais perfeito, como um aluno na escola, passando de uma série para outra.
Nesse ponto, principalmente quando a gente trabalha numa reunião mediúnica e conversamos com espíritos que estão assim numa situação não muito feliz e reclamando, dizendo que não merecia estar sofrendo tanto e vai, né, lamentando, eles esquecem de que a cada um segundo as suas obras, nos disse Jesus. Então, não foi ninguém que colocou aquele espírito naquela situação dolorosa. Foi ele mesmo que se colocou. Porque se existe o livre-arbítrio, se existe essa situação de nós podermos escolher o que fazemos, nós é que conquistamos estar bem ou estar mal quando desencarnamos. Ou mesmo aqui ainda, no corpo físico. As situações que vivenciamos foram criadas por nós mesmos. Não existe ninguém culpado pela nossa situação. Ninguém nos colocou naquele meio. Nós é que escolhemos, nós é que fazemos uma programação. Nós, quando no mundo espiritual, tendo a possibilidade, são raríssimas exceções de espíritos que não têm a possibilidade de fazer o seu planejamento reencarnatório. Nós que tivemos essa oportunidade, junto com os amigos espirituais, nós fizemos a nossa programação quando chegássemos aqui. Escolhemos o nosso corpo, escolhemos de uma forma assim, geral, por que nós iríamos passar por diferentes situações. Então, não vamos culpar ninguém por aquilo de ruim que nos acontece. E vamos pular, Isaura, porque não dá tempo. Outro princípio básico, o esquecimento do passado. Por que será que esquecemos o passado? Isaura, você acabou de falar que no plano espiritual nós fazemos um planejamento para quando reencarnarmos, como agimos, o que fazer, e de repente você fala que esquece. Então não está legal isso. Mas é assim que acontece. Por que será que esquecemos o passado? Será que teríamos condições de aqui chegarmos e convivermos com aquelas pessoas que nós sabemos, temos certeza que nos fizeram mal numa outra oportunidade, ou que nós fizemos mal a ela? Será que nós teríamos condições de ver num filho aquele inimigo do passado? Viveríamos bem com ele? Ou o esposo problemático? Será que está ali por acaso? Não, meus irmãos, tudo isso nós é que fizemos por merecer uma situação dessa. Então, nós não podemos nos lembrar do que fizemos, senão não conviveríamos com essas criaturas de uma forma em paz. Já não lembrando do passado, algumas situações são difíceis de seguir em frente, nós não entendemos e vivemos em conflitos. Imagina se lembrássemos, não daria certo. Outro princípio, comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos são seres humanos desencarnados, como falamos. Eles são o que eram quando vivos, bons ou maus, sérios ou brincalhões, trabalhadores ou preguiçosos, cultos ou medíocres, sinceros ou mentirosos. Eles continuam sendo o que eram. E existe possibilidade deles entrarem em comunicação conosco. E de que forma eles poderiam se comunicar conosco? Através da mediunidade, através daquelas pessoas que têm o dom da mediunidade ostensiva. Outro detalhe, a gente teria que explicar mais detalhadamente, né? Detalhadamente, né? Mas não dá tempo. Médium somos todos nós, em um grau mais elevado, mais simples, somos médiuns porque percebemos a presença de espíritos, somos intuídos, somos inspirados, de alguma forma nós temos uma mediunidade. Mas esses espíritos se comunicam através daqueles médiuns já ostensivos, que têm
essa faculdade desenvolvida, ampliada, né? Então, a doutrina espírita alerta as pessoas muito crédulas contra as mistificações e contra os falsos médiuns. Falei tudo dessa mediunidade ostensiva, mas temos que ter cuidado. Não é em tudo que nós podemos acreditar. Não é que a pessoa chega e fala, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, ou aconteceu, ou a pessoa é assim, assado, e traz informações que nós não podemos acreditar em tudo. Nós precisamos saber analisar essas comunicações, nós precisamos saber de onde elas vieram, quem que transmitiu. Não podemos acreditar em tudo, por quê? Porque existem algumas pessoas que querem tirar vantagens nessas situações. Elas acabam explorando as pessoas, elas cobram até para dar informações que não são corretas. Então, precisamos ter muito cuidado e só vamos poder diferenciar comunicações sérias daquelas comunicações frívolas, mentirosas, se tivermos o conhecimento da doutrina, se soubermos como os espíritos se comunicam, qual é o critério adotado nessas comunicações. Não é qualquer um, em qualquer um, que podemos confiar. Existem mistificadores, existem tanto espíritos mentirosos, como médiuns mentirosos também, infelizmente, para tirar vantagem. Não vou falar mais. Fé raciocinada também é outro princípio. Se nós não usarmos da razão, nós não conseguiremos chegar a lugar nenhum. Temos a lei de evolução, cada um de nós é um espírito encarnado a caminho de Deus. A vida na Terra é sempre uma oportunidade de reajustamento no caminho do bem, e vai por aí afora. A lei moral, ninguém está perdido. Cada qual tem a oportunidade que merece. Se um pai humano que é imperfeito e mau não é capaz de condenar eternamente um filho, por pior que seja, quanto mais Deus, que é o Pai misericordioso e perfeito. Então, disse o Cristo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está lá no Evangelho, pode ir lá buscar as explicações. E aí? Não adianta dizer que pertence a esta ou aquela religião. Não adianta permanecer orando o tempo todo. O importante é a prática, é a vida de todos os dias. Porque, como disse nosso irmão Tiago, tem algum Tiago aqui? Esse Tiago que eu estou falando é o apóstolo, viu? Então ele disse, a fé sem obras é morta. E, por falar em fé, que a fé sem obras é morta, aí a gente começa a fazer mais perguntas. Aí essas perguntas eu vou fazer para vocês, para mim não. Eu não preciso, só vocês que estão precisando. Né? Pois é. Depois de tudo isso que falamos, que podia ter falado muito mais, mas não dá tempo, eu pergunto aos irmãos, como você vem tratando seus familiares? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu esposo ou sua esposa, seus filhos. Como? Como você trata as pessoas estranhas? Como você se conduz no trabalho, na escola, no clube, na vida pública, em relação às outras pessoas com quem convive? Como você reage a uma ofensa, a um gesto de agressão, a uma calúnia, a uma ingratidão, a uma decepção na vida? Nós somos passíveis
de encontrar todas essas situações na nossa frente. Como que estamos reagindo a cada situação? Como nós reagimos a um problema familiar, à perda de um ente querido, a uma doença incurável? E o que nós estamos fazendo em favor dos outros? Jesus disse: amai-vos uns aos outros. E não há outra maneira de amar se não formos caridosos. Caridade é ser benevolente, paciente, tolerante, humilde. É fazer para os outros o que desejamos que nos façam. Como não queremos que nos façam mal, mas todo o bem possível, assim também devemos agir para com eles. Familiares, parentes, amigos, estranhos e até inimigos. A obrigação do cristão é ser um trabalhador do bem, dando sua parte, por pequena que seja, na luta por um mundo melhor. Podemos fazer tudo isso, cuidando melhor de nossas atitudes, vigiando nosso comportamento diário, sendo mais atencioso e gentil, vendo nos outros mais suas qualidades e, finalmente, sendo mais exigentes para conosco mesmo, como nos contou aquele nosso irmão oriental no início. Vamos pedir para Deus nos ajudar a mudarmos a nós mesmos. E como eu disse, eu ia relacionar agora as obras principais nas quais nós podemos encontrar todas essas informações. Eu vou falar sobre cada uma delas, todas elas, vou falar, detalhar todas. Por exemplo, assustou? O Livro dos Espíritos, a primeira, 1857, quando eu falei. E eles falam que logo em seguida veio o Livro dos Médiuns, mas entre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, Kardec lançou também um livreto denominado O que é o Espiritismo, que foi em 1859. Aí veio em 1861 o Livro dos Médiuns, em seguida o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Vocês sabiam que o nome do livro, o Céu e o Inferno, tem esse complemento? É o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Depois, a quinta, a Gênese. Quinta ou sexta, né? A Gênese. Milagres e predições. Milagres e as predições. É o complemento do título do livro, A Gênese. Existem outras obras complementares. E das que Allan Kardec lançou enquanto estava encarnado, foram 23 obras. Mas, ao longo dos seus 10 anos de trabalho, ele escreveu outras obras, e uma delas foi obras póstumas. Gente, ainda comentei com um grupo, para preparar esse trabalho, eu vou num livro, vou no outro, caí em obras póstumas. Comecei a ler uns trechos. Falei, meu Deus, que tesouro nesse livro que eu tinha esquecido. Já tinha lido a obra, mas não tinha atentado para certos detalhes. Vocês perceberam como o estudo é importante? Então, na Obras Póstumas, quanta coisa eu verifiquei ali. E vai por aí afora. Aí eu termino dizendo, depois dessa simples exposição, esperamos que todos vocês tenham dúvidas e tenham perguntas a fazer. Porque se vocês não tivessem dúvida, não estaria alcançado o objetivo. Eu quero que todos vocês saiam daqui com dúvidas, porque só com elas é que nós vamos buscar outras informações
outros conhecimentos. Mas para encerrar mesmo, eu vou relembrar uma narrativa, fazendo uma analogia com tudo isso que nós vimos. Muitos dos irmãos já conhecem essa narrativa, mas é sempre bom lembrar. Contam que num determinado momento havia muitas estrelas no céu, muitas, milhares, milhões, bilhões de estrelas, cada uma de uma cor, brancas, amarelas, vermelhas, prateadas, douradas, azuis, muitas. Só que num dado momento, elas resolveram pedir a Deus, ao Criador do Universo, que as deixasse vir habitar com os homens na terra. E Deus permitiu. E elas vieram, diz que naquele dia foi uma chuva de estrelas, luzes, todos prateados, dourados, coloridos, vieram. E foram habitar algumas nas torres das igrejas, outras com os pirilampos, outras brincando com as crianças, outras nos campos, enfim, em cada lugar havia uma estrela. Só que passado algum tempo, elas resolveram voltar. E Deus perguntou a elas: por que vocês querem voltar? Vocês queriam ir lá para a terra, agora querem voltar? Ah, nós queremos voltar porque na terra está muito chato. Lá tem muita miséria, tem muita dor, muito sofrimento, muita fome, muitas doenças. Nós queremos voltar. Tudo bem, voltem. Vocês vão permanecer aqui agora como vocês eram antes. Mas, espera aí, contando as estrelas, Deus percebeu que faltava uma. Mas falta uma de suas irmãs, cadê essa estrela? E o espírito que estava próximo disse a Deus: ah, essa é aquela de cor diferente. Ela não quis voltar. Como de cor diferente? É aquela estrela única que tinha aquela cor, a cor verde do sentimento da esperança. Ela não quis voltar. Ela não quis voltar porque ela preferiu ficar morando com os homens lá na terra, que era um lugar de dor, de sofrimento. Ela quis habitar no coração dos homens para levar a cada um a esperança, o amor, a fé. E elas estão lá, se dividindo, não mais uma. Elas são milhares, milhões, porque estão habitando nos corações de todos. E essa estrela verde da esperança, podemos dizer que é a doutrina espírita que está a nosso favor, nos orientando, nos esclarecendo, nos trazendo consolo, nos trazendo a paz, nos trazendo o amor. E que Deus continue nos abençoando a todos.